Olá a todos, isto é o Anti-Óbvio e eu tive o prazer de receber um convite feito pelo Celso Domingos para vir e falar um bocadinho sobre aquilo que acontece por trás dos panos da vida de um empreendedor. Então espero que acompanhem e espero que seja interessante para vocês saber daquilo que está por detrás do que nós fazemos. Olá a todos, bem-vindos. Anti-Óbvio, o nome já bem diz, vamos conversar aqui com pessoas interessantes sobre liderança, gestão e alta performance. Bem-vindo ao Anti-Óbvio, Edwin, é um prazer ter-te aqui, obrigado por ter aceito o convite. Provavelmente começamos a pergunta que acho que pode ser aqui determinante para a nossa conversa, vai ser o que é que foi determinante na história da tua vida para chegar onde chegaste hoje? E eu sei que as tuas ambições vão além daquilo que tu já atingiste. Repito novamente, pelas conversas que nós temos. E quando olhas para trás, o que é que foi determinante para chegar onde chegaste hoje? Foi a tua formação? Foi a tua escola? Foi a educação dos teus pais? O que é que foi? Bom, primeiro, Celso, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar cá. Sabes que eu te aprecio já há algum tempo e considero-te não só um amigo como um grande mentor. Obrigado. Chegar onde cheguei, eu diria que nós estamos num processo que se chama vida e aos olhos de muitos eu posso estar num lugar que é o lugar onde eu queria estar. Aos meus olhos eu estou num percurso que foi levado e motivado claramente pela educação que eu recebi em casa. Isto foi de base. Eu não vou falar muito da componente académica ou qualquer outra porque a base que chamamos de berço é o que os nossos pais nos deixaram como ensinamentos, não é? Isso levou-me a ter vários valores, que são os valores com os quais eu caminho hoje, que é respeito, consideração. Eu trato o técnico de limpeza do mesmo jeito que eu trato um CEO. Então, estas coisas determinam a forma como nós nos prostramos Exatamente. na vida e a forma como nós lidamos com os nossos negócios. Para mim, em particular, eu diria que eu não me montei para ser quem eu sou hoje, mas as pessoas ao meu redor colaboraram para que eu pudesse subir cada um dos degraus que eu fui subindo. E no final do dia, se eu tenho um serviço, eu ofereço um serviço, eu ofereço porque pessoas estão lá por detrás a fazer aquilo que eu, por ser apenas uma única pessoa, não consigo fazer. Então, eu diria que a base familiar me trouxe a um determinado nível e se eu puder adicionar uma outra componente a isso, eu diria que a base espiritual. Ok. Porque apesar de ter recebido muito boa educação, minha mãe fez um esforço muito grande para poder me trazer esta educação, a base espiritual veio consolidar quem é que o Edwin é como pessoa, o que é que o Edwin acredita. Então, desta base espiritual começaram a vir muitas convicções que me levaram a dizer, olha, eu sou capaz, eu vou fazer, eu vou até ali, eu bati aqui, mas eu vou chegar lá. Então, se eu tivesse que descrever as duas coisas que me moveram neste percurso, seria a base que eu trago da minha família e a parte espiritual. Ok. Da tua família, valores principais que tu levas contigo? Olha, eu tive duas mães, a minha mãe biológica e a minha tia. E cada uma delas trouxe uma componente muito importante. A minha mãe ensinou-me accountability, ensinou-me responsabilidade, ensinou-me a ser dono dos meus erros. Porque cresci com ela e não tinha necessariamente um pai ao lado todos os dias, porque eles eram separados. E ela ensinava-me que, olha, Edwin, se tu meteres água neste ponto, tu vais ter que responder em relação a isso. E a minha tia trouxe muito senso de caráter, porque ela era e sempre foi uma pessoa que frequentou muito a igreja, que tinha muitas amizades com padres e companhia limitada, então nós tínhamos que ter caráter, tínhamos que conhecer Deus. E estas duas pessoas foram pilares que me trouxeram estas duas componentes. Então, eu acho que olhando para as duas pessoas, olhando para o que elas me trouxeram, são as coisas com as quais eu não consigo, são as coisas que eu não consigo me desapegar hoje. Ok. Como homem, como profissional, como pai, como irmão, como tio. Eu acho que são as coisas base. Numa estrutura familiar, irmãos, Bom, tenho três irmãos, Ok. dos quais uma irmã e dois irmãos, um mais velho, a minha irmã também é mais velha e um mais novo. E eles também, penso eu, que tenham carregado uma boa parte do que eu carreguei. Pensas? Penso, não posso Gostei falar por eles, dessa. mas penso que sim. Ok, muito bem. E quando olhas o teu percurso, o que é que sentes que podias ter feito melhor em termos dos erros que tu cometeste? Podemos também falar de coisas boas, obviamente. Quais os erros que achas que cometeste
e que em algum momento hoje refletes e que podias fazer melhor? Boa pergunta, Celso. Eu tenho uma definição de erros um bocadinho diferente. Então, eu não sei se eu faria melhor, porque no momento e na fase em que eu estava, quando cometi os erros que posso ter cometido, o meu conhecimento também era limitado. Okay. Então, naquela altura e naquele momento, aquilo parecia ser o mais correto. E depois desvendou-se, tornou-se algo que talvez poderia não ser tão indicado. E, na verdade, trouxe-me lições. E eu paro e analiso e penso se eu realmente iria fazer diferente. Eu acho que não, em alguns aspectos, porque estes erros levaram-me a descobrir coisas que hoje regulam a forma como eu lido com a vida. Um dos erros. Okay. Sem ir especificamente à tua vida pessoal, mas Okay. Podes dar um exemplo assim para facilitar também a audiência? Associações não claras. Okay. Associações feitas com base, damos-nos bem, conversamos, e não com base em o que é que tu tens para trazer à mesa. Okay. Não com base em a minha responsabilidade é X, Y, Z, a tua é A, B e C. Então, isto levou-nos várias vezes, não uma só vez. Levou-me a mim e aos meus associados várias vezes a ter problemas de gestão de expectativas. Olha, eu espero que tu faças XY, mas essa expectativa não foi comunicada e não está traduzida num documento que determina as nossas responsabilidades. Gera frustração. Okay. E se já temos uma relação, um acordo, não tem como voltar atrás porque a minha palavra vale. Então torna-se tóxico entrar num relacionamento com uma expectativa que não foi declarada e depois assumir que aquilo deveria ser a nossa base de relacionamento. Então, exato. Isto trouxe-me a uma posição em que eu aprendi que, olha, se eu pudesse ter celebrado mais contratos escritos, por mais que tivessem 30 páginas, desde que tudo esteja muito claro, olha, acho que isto iria me poupar de muitos desafios que eu fui tendo ao longo da minha carreira. Interessante sobre esta questão que tu dizes aqui, que se as coisas estivessem claras logo no início, portanto, achas que de alguma forma isso podia dar-te clareza sobre o caminho que tu estavas a seguir? Acho que sim, porque, vamos lá, nós celebramos acordos, celebramos contratos, celebramos intenções de parceria, mas não prevemos o que é que vamos fazer no dia mau. E se tu quiseres sair desta sociedade, quais são os termos? Nós podemos prever isto desde o início, como é que tu sais, como é que tu entras, é um bad liver, é um good liver. Isto faz parte do conhecimento que eu tenho hoje, na altura não tinha. Então, eu acho que acaba se resumindo ao conhecimento que tu tens naquela altura. É por isso que nós continuamos e fazemos de forma intensiva o estudo. Como atuar, como ser mais profissional, como elaborar documentos, como criar planilhas, como criar procedimentos. E isto tornou-se a minha paixão a partir do momento que eu percebi que 80% dos caminhos tomados que eu gostaria de voltar foram tomados por falta de clareza das nossas responsabilidades. Exatamente. Então, se eu tivesse que falar de um erro que se tornou, vou tirar o nome de erro, tornou-se uma lição, eu diria esta questão mesmo de ter acordos e entendimentos claros e ratificados em documentos. Em que momento é que sentiste que tu és uma pessoa resiliente? Ok. Isso leva-me a um episódio... Porque para tu chegares onde chegaste hoje, tens de ser resiliente. Eu era muito jovem. Já assumo, porque... E tu também és uma pessoa multifacetada, não é? Tu consegues fazer produção de eventos, consegues gerir empresas. E não é uma, são várias empresas. Para mim, a questão que tu fizeste é quando é que eu percebi que era uma pessoa com muita resiliência. Eu vou percebendo isso todos os dias. Na minha fase mais jovem, eu tinha muita energia para dar. E quando eu digo muita energia, eu frequentava muitas festas e tinha muita energia para ter muitas amizades. Então, eu fui percebendo que eu atraía pessoas para perto de mim. E esta atração não era uma atração seletiva. Então as pessoas viam aquilo que era de valor em mim e claramente que tentavam usufruir, seja em jeito de parceria, em jeito de iniciar novos negócios. E eu ainda era muito jovem quando comecei o meu primeiro, não diria primeiro, mas meu terceiro empreendimento. Okay. E associei-me a um grupo muito vasto, de homens que eu não vou aqui mencionar, a história por si vai dizer. Passa a expressão, mas muitos jovens eu vejo, obviamente isto não é no geral, mas muitos jovens começam sempre um empreendimento ou alguma empresa com uma espécie de uma bolada que começou de uma forma e depois vai ganhando estrutura. Tu, desde o início, sempre estiveste claro sobre aquilo que querias fazer? Relativamente a esta questão da resiliência, por isso que eu pergunto isto.
sempre esteve claro ou ela foi ganhando estrutura à medida que foste fazendo? Eu sempre soube que queria empreender. Yeah. A minha família vem de um background de gestão de empresas. Quer dizer, tínhamos empresas familiares e as empresas eram geridas pela minha família. Eu apreciava aquilo. Então sempre tive um senso de que, olha, eu não quero trabalhar para alguém, eu quero criar o meu próprio negócio, quero desenvolver um negócio e mostrar à minha família que eu também tenho a capacidade de seguir aquilo que eles já fizeram. Exato. E foi daí que eu diria que as oportunidades que foram surgindo por conta deste pensamento que eu fui estando mais atento foram oportunidades de empreender ou de criar associações e associar-me a outras pessoas, e é daí onde começou, acho que a minha primeira associação, que foi muito especial. Yeah, foi muito especial porque foi mesmo erguida com uma base emocional. Como eu disse, era muito jovem, acho que tinha os meus 20 anos, 20, 21 anos, e na altura acabei me envolvendo com pessoas muito mais velhas. Sou expectativa de que, olha, isto vai correr muito bem, porque são pessoas mais velhas, maduras, com conhecimento, então não preciso necessariamente me preocupar. Eu cometi o grave erro, da pior forma possível, de não ter coisas escritas. Então eu era praticamente sócio de uma organização e eu não tinha nenhum documento que referia a isso. Yeah. Eu acabei investindo até dinheiro sem ter nenhum termo de devolução, nenhum termo de aplicação. Então era tudo na energia, na força da energia. Olha, conhecemos-nos, temos um bom projeto, uma boa ideia, let's move. Ok. Então pronto, quando fui desenvolvendo este negócio com este grupo de pessoas, fui percebendo que, olha, há muita coisa aqui que está irregular. Mas pronto, sou empresário. Ok. Então, deixa-me continuar com a energia, até que percebi que, olha, não basta só teres uma associação, tens que entender qual é a tua parte, qual é a parte dos outros. E aí começou a haver muito ruído no meio disto. Como é que é feita a gestão de dinheiro, quais são os procedimentos, quem é que toma a decisão, por que estamos a tomar essa decisão, como é que funciona o conselho. Então tudo isto começou a ser um choque contínuo e diário. Por quê? Porque nós tínhamos atividade quase que todos os dias e tínhamos que tomar decisões. E as decisões eram todas centralizadas. Exatamente. Concordando ou não, we had to do. Bem, e dizia, uma das questões que é relevante também e fazer esta pergunta é sobre a gestão financeira e sobre a gestão de dinheiro. E tu falavas disto. E muitos jovens no contexto moçambicano têm, por causa de questões de formação, têm problemas de gestão financeira, têm problemas de gerir o próprio dinheiro. Tiveste estes problemas? Tive. E tive porquê? Porque, por várias razões, na verdade. Todas estas matérias ligadas à gestão, cada uma delas tem um âmbito de especialidade. Eu não era especialista em gestão financeira, consequentemente cometi os erros de quem estava a começar. E um dos erros mais evidentes foi a mistura de centros de custo. Eu tenho um projeto aqui, tenho uma empresa aqui, então se eu estiver com alguma falta neste projeto A, eu vou tirar do B e vou drenar para lá. Mas eu não sei se o A vai me devolver dinheiro em tempo útil para poder dar continuidade. Então, este foi um erro que eu acho que cometi muito e fui aprendendo a base destas falhas. E depois também tinha o erro de acharmos que a empresa é que nos sustenta. Quer dizer, eu cheguei a um ponto de não ter contas pessoais porque tinha conta empresa. Então descobri que, olha, não, se a minha empresa tem que crescer, eu não posso continuar a gerir os fundos da empresa como fundos pessoais. Exato. Então, estes aprendizados foram-me levando a uma gestão mais prática, foram-me levando a associar-me ou a ter funcionários, colaboradores ou empresas que me apoiassem na gestão das minhas finanças. Então, a nível profissional, acredito, e foi a posição que eu cheguei, que tinha que ter um assistente, alguém que me pudesse realmente gerir as finanças de forma ética, saudável e responsável. Exatamente. Mas isto foi alguns anos depois. Foste buscar foste buscar ajuda. Source, yes. Mas percebeste cedo? Em que momento é que percebeste, numa altura em que sentiste que estavas a perder dinheiro, estavas a perder foco? Em que momento é que foi? Estava a perder dinheiro. Ok. Estava a perder mesmo dinheiro porque eu tinha uma empresa que tinha todo o potencial para funcionar, era muito técnica, estávamos a trabalhar na área de reciclagem e precisava de dinheiro a todos os dias. Então ia tirar da empresa que tinha dinheiro para dar e a empresa não tinha capacidade de devolver, porque ainda era um projeto ongoing a iniciar. Então apercebi-me que, olha, ao tirar de uma empresa para colocar na outra, eu já tinha perdido X valor. E quando eu fui ver, eu disse, olha, eu estou a sacrificar a saúde de outra empresa em detrimento de um projeto que eu não tenho certeza se vai fluir ou não. Então, pronto, quando percebi isso foi quando eu comecei a reorganizar as finanças para que cada empresa tivesse o seu centro de custo.
E aí, olha, começou a fluir um bocadinho mais. O que é que as tuas empresas resolvem de problemas em Moçambique, em Maputo? O que é que elas fazem? O que é que elas resolvem? Quais são os focos? Bom, eu vou falar de duas áreas. Eu vou falar da Dopsol, porque a Dopsol para mim foi um projeto muito inovador. Nós começamos e não existia nada igual na altura em Moçambique. Foi descobrir que alguns países mais desenvolvidos já tinham a posterior. Mas nós tínhamos sapatarias convencionais, artesanais. E o mundo já está muito evoluído em termos de materiais, de composição, de calçados de companhia limitada. O que nos tornava muito arcaicos na forma de tratar calçados, na forma de fazer a manutenção. Então não tínhamos os materiais corretos, não tínhamos os produtos adequados para cuidar de veludo, cuidar de cabedal. E pronto, quando nós começamos a desenvolver a nossa atividade de manutenção de calçados, nós começamos a trazer um bocadinho mais de capacidade, não é? Começamos a trazer um bocadinho mais de qualidade para o tratamento de artigos que são, vou dizer, de alto padrão, que são feitos a alta costura. E pronto, começamos a ter pessoas a terem maior confiança na compra de artigos com materiais misturados, veludo, cabedal, num único sapato. E começamos a ter pessoas que podiam usar os sapatos brancos com mais liberdade, porque sabiam que, olha, tenho um parceiro que vai me apoiar a manter os calçados brancos por mais tempo. Então, isto foi o que nós conseguimos trazer como Dopsol. Também temos a componente de restauração. Então, antes, isto vai muito para a sustentabilidade. Antes as pessoas, o sapato está estragado, eu vou jogar fora. O sapato é feito de borracha às vezes. E a borracha é nociva para o meio ambiente. Então, ao invés de deitar fora, eu posso ou reparar e prolongar o tempo útil de vida, ou posso reparar e oferecer a alguém que vai continuar o uso. Então, eu acho que a Dopsol traz consigo muitas componentes de revitalização, de manutenção e de manutenção do tempo útil de vida que cada calçado, bolsa ou chapéu realmente pode ter. Uma segunda área, que é uma área que eu acho que é muito necessária, eu vou vendo esta necessidade à medida que eu vou atuando, é a área de gestão estratégica. E isto começou porque eu próprio sofri da necessidade de ter capacidade de gerir a estratégia das minhas empresas. E eu vejo que muitos empreendedores até têm a visão do que querem, mas não sabem como implementar. E não é culpa deles, é porque às vezes eu tenho que ser financeiro, tenho que ser jurista, tenho que ser recursos humanos, eu não tenho habilidade de lidar com pessoas, mas tenho uma boa ideia. Como é que tu te vais sobressair aí? Então, Exato. o que eu acabo fazendo é ajudar os empreendedores a perceber onde é que está o meu calcanhar daqueles e qual é a provável resolução para que eu possa atuar sem que aquilo constitua um retrocesso para o meu projeto, para o meu negócio. E isto é feito através de diagnósticos. Então, eu acho que isto ajuda e ajudaria muitos empresários e empreendedores a perceber que eu não tenho que travar uma batalha sozinho. O fato de ser empreendedor não quer dizer que eu sou one-man show. Não. Eu posso procurar profissionais qualificados e eu não olho para o preço. Eu olho para o que tu me podes trazer à mesa. Porque se o teu preço estiver associado ao valor que tu me podes trazer, então vai-me sair muito acessível, porque eu vou poder ter mais tempo para desenvolver o meu negócio. Então, estas são as duas áreas principais nas quais atuo. Tem algumas outras. Mas também tu estás muito envolvido em eventos? Olha, faz parte da consultoria estratégica. Na verdade, por conta desta gestão e componente estratégica, eu acabo me movendo em várias áreas. Eu já produzi frangos. Eu já desenvolvi planos de negócio para a criação de gado bovino. Já estive na área de fumigação. Então, são áreas distintas, mas o pressuposto é o mesmo. Tu és um one-man show. Não. É muito conhecimento que está aí. Yeah. É muito conhecimento que está aí, Eder. Parabéns. Acaba sendo necessário estudar todos os dias. É incrível, é incrível. Mas isto é que é interessante. Toda esta história portanto, faz-me pensar que tu fizeste, foste ao terreno, fizeste e aprendeste com isso. Yeah. É mesmo sobre ir ao terreno, sobre entender qual é o... E quando nós olhamos para a gestão, não na perspectiva, por exemplo, de dizer que eu quero ser especialista em produção de cerveja. É outra componente. Eu quero gerir o processo de produção da cerveja. É outra coisa. Então, quando a gente entende o pressuposto básico, que é a gestão, tu podes operar em qualquer área. E é assim que eu tenho que ter épocas em que vou aprofundar muito eventos. Eu trabalhei em eventos há anos atrás e isso deu-me alguma destreza de perceber o que é coordenação, o que é gestão. Eu fui adicionando algumas componentes
estratégicas, coordenativas e pronto. Acabei oferecendo alguns serviços de algum apoio a quem precisava de coordenar eventos de uma maneira mais suave, mais processual. Começa de A e vai a Z, porque está a lidar com vários fornecedores, com uma equipe de pessoas que foi contratada para aquele dia em específico, então não tenho familiaridade com eles, como é que eu vou gerir estas pessoas para alcançar o resultado que espero e pronto. Acabou se tornando algo que eu faço de tempos em tempos e para algumas organizações. Edwin, para mim, e por conhecer a tua história, acompanhei uma evolução e ao mesmo tempo também foi desafiador para ti. Teres a Dopsol no Bahia Mall. Yeah. Mas em algum momento depois recuaste. O que aconteceu, não indo muito ao detalhe, mas qual foi a experiência disso e que também pode ser interessante para qualquer gestor ou empreendedor que quer ver a sua marca crescer em qualquer shopping grande, na estrutura de um Bahia Mall, por exemplo. Eu estou me a rir, Celso, porque quando te diz não vai muito ao detalhe, eu não tenho como, eu tenho que explicar, porque eu realmente queria que quem está do outro lado a ouvir tenha clareza do que é que foi. Exatamente, mas na verdade é isso que eu quero, obviamente. Eu vou tentar não ir ao detalhe. Mas eu como jornalista e como moderador, eu sempre tenho de deixar claro que o nosso convidado está à vontade para partilhar a história como quer, mas sem deixar-te aí contra a parede em que seja uma situação completamente desconfortável. Bom, Celso, honestamente eu não sei se eu estava preparado para falar disso, mas eu acho que é interessante falar disso e ter o público a ouvir, porque em momento algum nós voltamos e demos uma justificativa sobre o porquê, o como. E na verdade nós abrimos sim a loja no Bahia Mall e foi um grande marco para a nossa história como Dopsol. E abrimos numa altura em que nós acreditávamos que o nosso serviço era e continua a ser necessário, que havia um público que não conseguia acessar aos nossos serviços por razão da nossa localização. Exato. Nós já tínhamos a visão de o fazer, mas talvez empregamos esta visão sem ter uma noção clara de que poderíamos passar por um período tão morto quanto foi o período das manifestações. E aí nós aprendemos mais uma lição na vida do empreendedor, que é preciso que tu engrenes sim e cresças, mas cresças com uma capacidade de assumir o risco que aquele crescimento te pode trazer. Em palavras mais simples, o que eu quero dizer é que nós tínhamos um negócio muito viável, muito funcional, a nível daquele estabelecimento comercial, mas tivemos 3 meses muito maus. E como gestor, como estrategista, eu tive que tomar uma decisão difícil. Tivemos uma produção muito abaixo daquilo que eram os nossos custos para os 3 meses que as manifestações decorreram e nós tivemos que tomar uma decisão difícil. Vamos permanecer e contrair dívidas ou vamos reduzir o nosso esforço financeiro por um período e recuperar aquilo que nós podemos recuperar e não recuperamos, porque não deixamos de pagar as nossas contas durante aquele período, mas deixamos de receber. É recuperável? Bom, pode ser recuperável em 1 ano, 1 ano e meio, mas temos as condições de resiliência para permanecer por 1 ano e meio sem que isso constitua um burden financeiro para a empresa e para o Edwin como pessoa. Não, vamos recuar, é o mais sábio. Então, em palavras mais simples e assim talvez mais populares... Isto é interessante. Quer dizer, tu tiveste a coragem de enfrentar o teu próprio ego e tomar uma decisão fria. Olha, levei quase que 2 meses para tomar essa decisão. Parece ter sido fria. Não, olha, eu digo isto porque eu como empreendedor e empresário também, eu passei por estas dificuldades que estás a falar durante as manifestações políticas que tivemos em Moçambique e tivemos perdas imensas e perdemos negócios e encerramos empresas também, é verdade. Parece um tabu e pareceu um tabu por muito tempo falar disso, Celso, porque atingimos nosso sonho por 1 ano e depois tivemos que tomar a difícil decisão. Olha, eu vou te confessar... Como é que geriste o teu ego? A minha esposa foi fundamental. Às vezes nós precisamos... Porque muitas das vezes o que nos faz cair é o nosso ego. Querer manter um negócio que não é sustentável. Eu quis mantê-lo. Eu analisei todas as perspectivas possíveis. A pressão da sociedade, o que é que as pessoas vão pensar. E aqui em Moçambique há essa expressão, caiu, não conseguiu, voltou. Olha, mas o engraçado é que eu sempre olho, quando as pessoas dizem isso, sempre que alguém caiu, eu acho, e com um termo pejorativo,
Acho isso engraçado porque não existe neste planeta Terra qualquer gestor ou empresário que conseguiu ter um gráfico em crescendo sempre, não é? Não, é impossível. É quase impossível. Não estou a dizer que não existe, atenção. Que, na verdade, se nós formos ver até a história dos grandes líderes, eles tiveram momentos Exato. de subida e descida. Isso Exato. foi importante para trazer quem eles se tornaram. E para nós não foi diferente, foi difícil, Celso, foi muito difícil. Olha que eu vou-te confessar que eu só visitei o processo de desmobilização uma vez. Eu fiz parte da construção, da montagem da loja. Todos os dias eu estava lá, eu saía às 23, às 0. Estava uma loja extremamente bonita. Eu Mas- estive lá e aí usei o serviço, na verdade. Eu ouso dizer que nós estabelecemos um novo padrão. No processo de desmobilização ou de desconstrução, eu só visitei a loja por um dia porque era necessário que eu fosse lá para aprovar uma parede que tinha que ser demolida. Eu não visitei, não pisei o chão da loja no processo de desmobilização porque para mim tinha realmente um valor emocional. Desfazer-me daquilo foi difícil. Eu levei alguns meses para voltar a circular naquele centro comercial, só para teres uma A nível ideia. psicológico. A nível psicológico. Então, pronto. Pô, isto é interessante. Ouvir isto é interessante. Acho que é bom mesmo partilharmos essas histórias, porque as pessoas têm vergonha de encarar a sociedade quando falham, quando perdem. E acho que isto tem a ver com o contexto, como as coisas têm a ver com a nossa cultura, não é? Eu acho que tem a ver. Eu ainda diria mais, Celso, porque o que é cair? Olha, nós enfrentamos algo que nunca fomos preparados para enfrentar. Tu nunca foste preparado para enfrentar uma cidade que está completamente confusa, que as pessoas não podem sair de casa, não podem agir normalmente. Então, houveram muitas áreas que foram afetadas. Em condições normais, se estivéssemos a dizer, olha, a loja foi aberta e pronto, não deu certo, não teve aderência, era uma coisa. Mas não, a loja tinha aderência, mas tivemos 3 meses inteiros com os custos elevados. Muitas empresas fecharam. Muitas empresas, é verdade. Então, muitas empresas. Quando eu fui fazendo esta análise, a minha mulher foi peça fundamental. Edwin, não, tu conseguiste, tu abriste, vocês fizeram, mas infelizmente as condições o contexto sociais, não está a ajudar. Não está a apoiar. You gotta take a decision. Porque não tomar uma decisão também é tomar uma decisão. Portanto, aqui, peça fundamental, apesar de seres uma pessoa knowledgeable, a tua esposa foi fundamental a tomar-te essa decisão fria, em que vamos olhar para os factos apontam para esta direção e repito muitas vezes, o ego muitas vezes nos deixa cair. E ego é o termo correto, porque olha, eu digo a minha esposa com muito orgulho e com muita consideração, porque a estabilidade de um homem casado é vista no seu lar. Honestamente, para mim, na minha ótica, quem diga, olha, pode não ser correto, mas ela naquele momento para mim foi um grande pilar. Porque eu voltei ao shopping de mãos dadas com ela. E eu não conseguia quase que andar. Ela que me fez voltar a andar e a passar por cada corredor e dizer, ok, fine, it's fine, you did it. Now you need to stand up firm and continue. Então, honestamente, eu acho que mas há uma força maior aí. Não é só a tua esposa. Certamente. Há uma força espiritual também. O que é essa força espiritual? Eu talvez vá dizer um aprendizado muito grande que não me veio como profissional ou como empreendedor, mas veio-me porque o meu homem de Deus, meu pastor, a quem eu amo muito já agora, eu sei que ele vai assistir, então, início de Know That I Love Him, ele é muito importante para mim porque ele me dá clareza naquilo que eu não consigo realmente perceber. É aí onde todos nós temos que ter alguém que nos pode aconselhar. Se for espiritualmente, melhor ainda. Ele disse-me, Edwin, tu podes crescer, mas as tuas despesas, os teus custos, nunca podem crescer acima daquilo que tu produzes. Tu tens que viver abaixo das tuas capacidades. Muito bem falado. E olha que para mim aquilo foi um game changer. Porque foi, onde é que eu vou viver tem que ser abaixo daquilo que eu posso ter. Que carro eu vou conduzir tem que ser abaixo daquilo que eu realmente posso ter. Então isso começou a estabelecer uma forma de ser e estar familiar. Exato. Que pronto, trouxe-me um nível de conforto comigo mesmo e agora lidar com as finanças já não é um problema porque são 10, eu não vou gastar 9, vou gastar 7, eu vou gastar 6 ou até menos se possível. Então isso trouxe uma nova forma de ser, estar e de ver a vida no geral, a mim e a minha família. E isto foi antes de ter tido esta experiência com este centro comercial. Então quando chegou a altura já tinha um bocadinho de bagagem
aconselhamento, de direcionamento, e foi mais fácil do que se eu não tivesse tido. Se eu não tivesse tido o ego, talvez pudesse falar mais alto. A imagem do homem e mulher de sucesso em Moçambique, o empresário de sucesso, muitas vezes está associado com, e falaste agora há pouco tempo disto e fez-me pensar que é importante a imagem de sucesso mostrar um carro bonito, uma roupa bonita, um estilo de vida de glamour. Até que ponto é que esta pose é uma estratégia de negócios para passar confiança e em que ponto ela também pode ser uma prisão para te amarrar a um estilo de vida que não é compatível com a realidade? A minha opinião pessoal, Celso. A minha opinião pessoal mesmo. Eu acho que depende da forma como cada um de nós foi erguido, dos ambientes que frequenta. E eu digo isto porque para mim, eu posso vir ter com o Celso e dizer: olha, Celso, eu te aprecio bastante, tu és alguém com quem eu quero conviver, e eu quero que seja meu mentor porque eu conheço parte do teu trajeto de vida. Mas se eu vier e apresentar-te uma viatura, um estilo de vida que não condiz com a minha realidade, o suporte que tu me poderias dar já não vai ser realístico. Porque tu vais assumir que eu estou num determinado nível que na realidade eu não estou. Então eu diria o quão benéfico isto foi. Agora, se a minha área de negócios requer que eu tenha maior credibilidade e a pessoa com quem eu vou sentar tem que ver que eu não estou necessariamente numa fase inicial da minha vida, eu já alcancei um determinado patamar, então sim, tens de ter um bom carro. E eu acho que o critério de escolha tem que ser este e não um critério de dizer, ok, para ser aceito num determinado ambiente ou para ser visível como empresário, eu preciso de necessariamente ter um determinado carro. Não, eu fiquei sem carro de luxo por muito tempo. Então, às vezes, estas escolhas de que eu tenho que aparentar estar num determinado... Mas por que tu achas que os jovens muitas vezes caminham por este erro? Celso, são várias razões. A sociedade o que é que achas? Qual pressão. seria uma das razões? O impacto das redes sociais, Celso. A vida parece fácil nas redes sociais. A gente não mostra os erros que estamos a falar aqui. Eu nunca publiquei na minha página que não, eu fechei o Bahia porque eu tive esta situação, porque aquilo. Mas eu publiquei o Edwin a conduzir um carro. Sim. Eu publiquei o Edwin a viajar com a família. Eu publiquei o Edwin satisfeito e feliz com a vida. E foi aquilo que as pessoas viram. Então, será que a minha vida não está a andar porque o Edwin conseguiu lá? Afinal, o Edwin tem uma sapateria. Como é que ele consegue fazer X, Y, Z? Então, são os julgamentos que nós fazemos dos 3%, porque aquilo que nós mostramos nas redes sociais correspondem a 3% da nossa vida. Então, tu não tens o background. Sim, é verdade. Consequentemente, tu achas que se eu tiver um carro que nem o carro do Edwin, eu vou estar mais parecido com o Edwin, então eu vou talvez ter maior aceitação. It was not the car. Não é o carro. É o fato de eu vir ter com o Celso, instruído pelo Espírito de Deus, e dizer: Celso, eu te aprecio há muito tempo, por favor, quero ter uma sentada contigo, gostaria que fosses meu mentor, que foi o que eu fiz em algum momento. Eu disse: olha, eu quero aprender contigo. Então, há quem ignora ou não pensa nesta componente de que o Celso não sabia se eu tinha um carro, se eu tinha um filho, se eu tinha uma esposa, quem eu era. Simplesmente viu uma mensagem de um jovem que queria crescer. Exato. E veio e encontrou um jovem que já está num determinado percurso. Então, não diria muito... Eu acho que as redes sociais têm um impacto tóxico. Literalmente tóxico, porque a informação que vai lá não é filtrada. Não é filtrada. Muitas vezes não é real. E eu mostro aquilo que eu acho que devo mostrar. Então, isto acaba condicionando os jovens de achar que o sucesso é poder mostrar que eu viajo para a Europa, eu viajo para X, eu vou a Dubai. E olha, já trazendo um ponto que eu acho que gostava de frisar, eu fiquei anos, Celso, sem viajar. Anos sem viajar, sequer para a vizinha Cape Town, Johannesburg. Por quê? Porque eu tinha um foco e uma visão, eu preciso de investir no meu negócio. E o meu investimento é próprio. Então, são 10, 15, 20 mil meticais que me custa fazer uma viagem de 2 dias para ir para as redes sociais e dizer que, olha, fui ao restaurante X em Johannesburg. Eu prefiro pegar neste dinheiro, contratar alguém que me vai ajudar a cuidar dos recursos humanos. Percebes? Então, por muito tempo eu sacrifiquei os meus próprios gostos, sacrifiquei as minhas próprias vontades por benefício da minha carreira ou da minha vida como empresário. E é isso que eu acho que os jovens deveriam se focar, não no carro. Okay. Porque quando nós crescemos financeiramente, Celso, isso o meu pastor também disse, quando nós crescemos financeiramente, o problema vai ser escolher o carro que eu quero usar naquele dia, ir ao stand e comprar. E não necessariamente ter o sonho de comprar o carro. Percebes? Então, para mim foi mais ou menos nesta base que o jogo... Faz sentido. Yeah. Portanto, o carro tem que ser uma consequência. Não Tem pode que ser, uma consequência. não pode ser
o target, Yeah, né? yeah. Exatamente. E olha, só para adicionar, imagina que o meu foco seja crescer na vida e financeiramente. Se eu cresço e alcanço os meus resultados, comprar o carro vai ser menor É uma das consequência. É uma É uma consequência. consequência. Olha, Exato. vestir preto, eu quero usar um carro preto, deixa-me comprar. Vai ser mais ou menos isto. Então, Isso é verdade, isso é verdade. Muitos negócios em Moçambique nascem da necessidade de sobreviver, não de uma paixão, muitas vezes. Esta vontade de criar, de empreender ou a necessidade de criar uma fonte de renda e acaba sendo um autoemprego. Quando olhas para muitos negócios em Moçambique, estou a falar para jovens da tua faixa etária, são empresas que geram rendimento ou são autoempregos? Celso, como é que eu te respondo isso? Eu não olho por esta via de autoemprego ou rendimento porque eu acho que torna-se relativo. Quem começa um negócio com o objetivo de ter uma fonte de renda própria, tem um objetivo que é ter uma fonte de renda própria. Acaba sendo autoemprego porque esse negócio não funciona, Exatamente. porque esse negócio não tem sistema. Isso. Se a pessoa não está lá fisicamente, o negócio não anda. Não anda. Então é um negócio para gerar renda pessoal. Então a forma como tu vais fazer o tailor do negócio vai te levar a ter renda pessoal. É o mesmo que dizer, olha, eu poderia ter uma sapataria. Eu não tenho uma sapataria, eu tenho um centro de manutenção de calçados. É a forma como eu vejo o meu negócio. E é por isso que tu me vês a ter recursos humanos, finanças, porque o normal seria dizer entra, sai, toma lá da cá, estou a fazer o serviço, estou a entregar. Então eu vejo um negócio que poderia ser visto como uma simples sapataria, como uma indústria. Percebes? Eu vou adicionando serviços, não é? Que tem a sua complexidade, tem as suas necessidades. Há muito material que eu não compro em Moçambique e eu continuo a crescer porque eu vejo este negócio não como uma sapataria, mas como um centro de manutenção. Então, o que acaba definindo se o teu negócio é um negócio para gerar renda ou um negócio para cobrir custos pessoais é exatamente a forma como tu vês o negócio. Se tu abres um negócio para sustentar as tuas necessidades, tu vais sustentar as tuas necessidades, mas não vais querer dar o pulo quântico para tornar aquele negócio um negócio geracional, por exemplo. E eu olho para a componente de como é que eu crio um sistema que o meu filho pode se associar amanhã e talvez dar continuidade. Como é que este negócio vai subsistir? Como é que vai continuar existente? Mesmo quando eu não estiver cá. Então é aí onde eu começo a montar sistemas que tornam ele algo replicável. Percebes? Um dos maiores problemas que nós temos nas empresas em Moçambique, provavelmente não só em Moçambique, há uma cultura de roubo, de prejudicar a empresa. O colaborador muitas vezes não sabe que está a prejudicar o seu próprio emprego, que está a pôr em risco o seu próprio emprego. E das experiências que eu tenho, das empresas que eu faço parte, vejo este tema recorrente. Portanto, os colaboradores não olham, não medem quando é um assunto que é para resolver o seu próprio problema, mas não se olha para toda a questão da empresa. Mas há uma cultura de roubo. Como é que lidas com esse tipo de situações? Eu já passei por isso, Celso. Não existe fórmula. É muito sobre o caráter de cada pessoa com quem tu vais trabalhar. Há quem diga que, olha, não, eu fui influenciado. O teu caráter é influenciável, porque se ele não for influenciável, tu vais estar sim numa equipe que rouba, mas tu não vais ter o mesmo tipo de comportamento. E eu comecei a cultivar, a contratar pessoas com base em critérios muito específicos. E estes critérios muito específicos para mim foram definindo o tipo de equipe que eu ia ter. Então, se eu tivesse que ser honesto, uma das coisas com as quais eu tenho que menos me preocupar são roubos. Okay? E isso parte dos pressupostos sobre os quais eu fiz as minhas contratações. Então, é uma questão mesmo que eu acho que vem com a base de educação, com a base de exposição. Porque se tu me colocares, por exemplo, próximo a uma gaveta que tenha $1 milhão, por mais interesse que eu tenha naquele dinheiro, eu não vou abrir e tirar. Mesmo que sejam notas de $100, eu saber que Celso, para perceber que desapareceu o dinheiro aqui, vai levar 6 meses. A minha integridade não me vai permitir, porque eu vou saber que eu fiz aquilo. Então, eu acho que quem está numa organização e faz isto, não é porque foi influenciado necessariamente. Ele já tinha o caráter em si. É caráter ou é uma questão de necessidade
de resolver certos problemas de Celso, base. quem tem necessidade de resolver vai trabalhar. A sério. Quem tem necessidade pega num doce, vai vender aquele doce, a 2 meticais a mais, vai comprar outro e continua a vender. Há muita gente que está na rua a vender doce, a vender knick-knack, companhia limitada e não rouba. Então, quem vai para uma organização e tem a oportunidade de ter um emprego e chega lá e sacrifica o seu próprio emprego por benefício, ele já cobriu a necessidade básica de vida. Então, é onde nós voltamos para aquele ponto, Celso, que é vive abaixo das tuas capacidades. Recebes 15 mil meticais, não aluga uma casa de 12, porque vais viver com teto, mas não vais comer. Então, é mais ou menos sobre isso, porque as nossas necessidades, os nossos apetites têm que ser de acordo com o que nós podemos oferecer. Se eu não tiver emprego at all, eu preciso de levantar-me e ir me oferecer para aprender alguma coisa. Muito bem. Já no último bloco, acho que é importante perceber como é que cuidas da tua saúde física e mental. Em Moçambique, falar de ansiedade, depressão, para muita gente ainda parece ser algo que não é um tema importante, mas conseguimos perceber que há uma tendência de perceber que, olha, esta questão de saúde física, saúde mental é muito importante. E como um gestor de alta performance, como tu és, Edwin, como é que lidas com stress? Como é que lidas com depressão? Como é que lidas com esta questão? Como é que fazes o balance para manter o teu corpo em dia? Que é para gerir este embate do dia a dia, que fazer negócios em Moçambique não é fácil, gerir empresas em Moçambique não é fácil, e depois este equilíbrio também mental. Como é que consegues fazer este balance? Ok, muito interessante. Deixa-me ver para onde é que eu começo a responder-te. Nós estamos em constante desenvolvimento. Cada vez que nós crescemos, nós experimentamos um novo nível e um novo tipo de pressão. Vou dar um exemplo. Ter uma loja traz-te uma determinada pressão. Ter duas traz outro tipo de pressão. Ter 3 e 4 traz-te outro tipo de pressão. Sair para um outro país, que certamente vai trazer um novo tipo de pressão. Então, nós estamos constantemente a experimentar novos níveis de stress e de gestão e, consequentemente, realmente é importante tu entenderes o teu corpo, o teu organismo, como é que ele funciona. Eu casei-me e engordei. Porque, pronto, descontrolei-me, ela queria impressionar-me, cozinhava tudo aquilo. É bom, né? Foi bom por um período. Happy wedding. Happy wedding. Oh, happy marriage, I mean. Mas aquilo depois trouxe uma consciência sobre o meu corpo que eu não tinha antes. Eu já sabia que, olha, eu não posso passar de tantos quilos. Se eu passar de tantos quilos, a minha qualidade de vida vai mudar, porque eu não vou poder ficar sentado por determinado tempo. E já começava a ter dores na coluna. Então, comecei a regular a minha alimentação para que eu não passasse por aquele peso em particular. Isto eu falo a nível do meu corpo, a nível do cuidado físico. E não vou ser hipócrita e dizer que eu treino todos os dias. Adoraria. Mas quando não consigo fazer, consigo pelo menos medir o meu intake de calorias. Consigo medir até Muito que bom. ponto, consigo medir até que ponto é que estou a extrapolar e posso chegar àquele peso que não é o ideal para a minha estrutura. Há épocas de pico. Épocas que eu tenho 3 consultorias em simultâneo e tenho que continuar o gestor da minha empresa. I cannot go to the gym. So I need to manage myself. Eu preciso gerir a forma como eu me alimento, a forma como eu estou. E há dias que eu tiro o dia inteiro e digo, olha, hoje eu não vou pegar em nada, eu vou ficar em casa e vou ver Netflix. Para a minha estabilidade mental. E depois eu evito muito perder noites, evito muito consumir álcool, porque no final do dia o meu funcionário espera encontrar um gestor ou um superior que tenha a capacidade de lhe dar instrução. Então, se ele procura por mim para resolver um determinado problema num domingo e eu estou mais para lá do que para cá, fica complicado de ser gestor. E é assim como eu acabei criando certas formas de ser, estar, que contribuem para a minha sanidade e estabilidade mental. Okay. Nem todos os dias isto Tens uma rotina matinal, de manhã, tens uma rotina para cuidar da tua saúde física, mental, etc. Tens uma rotina, um ritual? Bom, nada muito complexo, okay. Senão estaria a trazer uma coisa bonita. Nada muito complexo, eu bebo água. Eu começo o dia com um copo d'água, começo o dia com uma oração. Se eu não tenho, talvez, o espaço de tempo, porque eu levantei-me ligeiramente tarde, eu tenho que sair, deixar os miúdos da escola, eu escuto louvores. E isso estabelece uma como é que eu te digo? É a minha forma de começar o dia. Quer dizer, um copo d'água, uma oração ou escutar um louvor,
E pronto, o dia para mim começa por aí. Depois ele vai se desenrolando. Adorava dizer que vou ao ginásio todos os dias, Celso, mas infelizmente a minha estrutura não me permite acomodar isso ainda, mas eu vou chegar lá. Espero que chegue. Eu vou chegar lá. E o lado espiritual também. O lado espiritual é que também é o teu âncora também, para te manter são, para a tua mentalidade. Celso, a parte espiritual é 100% de mim. Eu digo que é 100% de mim porque há uma passagem bíblica que diz que nós corremos e não nos cansamos. As nossas forças, nós não perdemos as forças quando estamos a caminhar em Cristo. Porque existe uma convicção, uma fé, que nós somos um espírito dentro de um corpo. Então, quando tu tens esta mentalidade, a forma de viver, a forma de lidar com pressão é totalmente diferente. E é isso que tem me mantido nos dias difíceis. Saber que, olha, Edwin, you will have to stand up and firm. Por quê? Porque, olha, é uma equação muito interessante. Ser pai, ser empresário, ser irmão. A minha mãe está presente e ainda sou filho dela, então tenho que ser filho dela. E depois ser líder na igreja sobre a qual frequento. Então nós acabamos funcionando em diversos pilares e somos importantes para a vida de outras pessoas. Então estabilidade para nós é algo que não é negociável. E a palavra de Deus traz-nos essa estabilidade. A tua crença espiritual, em algum momento, é a bússola, provavelmente, para, por exemplo, recusares uma proposta de um negócio? Em algum momento, essa crença espiritual está presente nisso? He needs to guide me. Ele tem que me guiar. Mesmo relacionamentos. E olha, eu não vou dizer que é taxativo, porque há lugares onde nós vamos. Não, mas Eden, tu tiveste este relacionamento e não deu certo. Deus é que disse para entrar. Sometimes, God wants you to learn. Às vezes, Deus quer que tu aprendas. E isto é visto em várias passagens bíblicas, que o povo de Deus teve que passar por certas guerras, por certos conflitos, para alcançar, para ter a fé de que foi Deus quem o levou a obter aquela vitória. E para mim, é por isso que eu disse no início que para mim os erros tornaram-se lições. Porque eu não seria a pessoa que eu sou hoje, não teria o judgment que eu tenho hoje, se não tivesse passado por algumas coisas. Então, sim, ele acaba sendo o pilar de decisão. E não porque ele vem e sussurra no meu ouvido, Edwin, não, este relacionamento não. Porque a palavra dele já tem princípios e preceitos claros. Então, nós conseguimos avaliar alguém que vem ter comigo, o que é que ele tira da boca? Qual é a conduta que esta pessoa tem? Ok, ela pode investir 10 milhões de meticais no teu negócio, pode ser o que tu precisas. Mas quando tu conversas com ele, tu sentes que ele tem reverência por Deus. Tu sentes que ele tem limites no seu campo de atuação, ou é alguém que, se um dia tu tiveres que invocar, e olha, nós somos cristãos, precisamos de pagar dízimo, por exemplo, ele vai contestar que isso é a tua escolha. Se for por aí, tu já sabes muito bem com quem estás a lidar. Então, nós não podemos nem imputar a Deus a responsabilidade. E é isso que acaba nos erguendo em termos de decision making. Não podemos imputar a Deus a responsabilidade sobre as nossas escolhas. É por isso que ele deu-nos o livre-arbítrio. E com base nisso, nós já conhecemos a palavra de Deus, sabemos quem são as pessoas, ou pelo menos o tipo de pessoa com a qual nós temos que nos relacionar. É nossa responsabilidade levar aquilo à letra e dizer, olha, se esta pessoa está a mostrar-me que 10% de si não condizem com aquilo que eu acredito, vale a pena desenvolver este relacionamento ou vale a pena ter uma amizade? Vale a pena fazer negócios ou vale a pena simplesmente manter-se como amigo? Vale a pena ser só... Então, são as nuances que nós temos ao conhecer e a viver com base na palavra de Deus. Ela dá-nos sabedoria ao mais alto nível. Muito bem. Para terminar, Edwin, uma mensagem direta para os novos gestores, novos líderes, ou os líderes desta nossa geração. O que é que podes deixar aqui como última palavra para que de alguma forma também isto sirva de lição para eles, para que eles possam implementar nas suas vidas, seja a nível de saúde física, a nível espiritual, a nível de liderança, a nível de gestão? O que é que achas que é relevante aqui deixares como última palavra? Ok. Bom, algo que eu realmente diria é que o saber não ocupa espaço. O saber não ocupa espaço de tal forma que é a única coisa que nós podemos consumir sem limite e que pode gerar valor em nós. Gerar valor em nós é realmente aquilo que vai se tornar a nossa moeda de troca.
a única coisa que eu realmente iria deixar é busquem a sabedoria em primeiro lugar. Isto também está na palavra de Deus. Buscar a sabedoria. Porque é através da sabedoria que nós vamos revelar aquilo que existe dentro de nós. Então, sabedoria é isso que caráter não se aprende na academia. Caráter é algo que nós desenvolvemos ao longo da vida. Temos que escolher as rodas nas quais nós queremos, as rodas que nós queremos frequentar. Elas vão determinar o tipo de profissional que tu vais te tornar. Então e se não houver uma roda próxima, busca uma roda. Tenta entender, tenta perceber, tenta enviar um DM, ao invés de ver alguém que tem um carro, tenta enviar um DM para alguém que está a falar de Excel todos os dias. Para alguém que está a falar de coisas que têm a ver com o teu campo, o quadro de visão. Então, acho que estes seriam os meus conselhos base para quem está daquele lado a assistir e pretende empreender ou pretende melhorar o seu caráter. É mesmo questão de interesse e de se levantar. Muito bem, para fechar, no anti-óbvio é a pergunta que fechamos aqui sempre. Que ideia aparentemente óbvia acha que a maioria das pessoas aceita sem pensar? Uau, Celso, tu não me preparaste para esta pergunta. É por isso é que é anti-óbvio. Ok, que ideia anti-óbvia as pessoas aceitam sem necessariamente pensar? Que ideia aparentemente óbvia acha que a maioria das pessoas aceita sem pensar? Que para crescer tu precisas de investimento. Não. Tu precisas de fundraising. Ergue fundos próprios, ergue capital próprio. Tu não precisas te associar para passar para um próximo nível. Uma associação bem feita tem que ter a ver com escalar o teu negócio. Um negócio que já existe. Agora, associar-se a alguém porque tem dinheiro para iniciar, it's the worst decision ever. Mas parece ter aquilo que é necessário para tirar um projeto, às vezes, do papel, para funcionar. E olha, eu estou a falar de empreendedorismo. Se eu disser eu quero iniciar uma unidade de processamento de gás, we are talking about something very different. Tu não vais começar isto apenas com uma ideia. Eu estou a dizer isto porque existe uma diferença, Celso, desculpa prolongar, entre empreendedor e empresário. Um empreendedor é alguém que traz uma ideia nova para uma região onde ela talvez nunca existiu. Cria novos processos, novos procedimentos, tem que criar fontes de fornecedores e por aí em diante. E um empresário é aquele que vai dizer, olha, eu vou abrir uma empresa de limpeza. Já existe o conceito de limpeza. Eu sei que o que eu tenho que fazer, tenho que contratar e prestar um serviço. Então, o empreendedor em si é alguém que vai trazer uma inovação. Vai sobressair no mercado em algo que nunca talvez tenha sido visto naquela região. Exato. Então, não é taxativo que para começar um negócio, tu precisas de começar com um parceiro a investir. Sometimes you need to start. Às vezes tens que... Desculpa a mistura de inglês e português, mas às vezes tens que começar da base para erguer algo que amanhã pode comprovar a necessidade de escalar porque já está provado que funciona. Então, para mim é isto. Obrigado a todos pela audiência que estão ligados aqui ao Anti-Óbvio Podcast. Um abraço, até a próxima.